Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Manchete Podcast. E do programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo o Dr. Charbel Cury, subsecretário de Vigilância em Saúde de Campos, a quem desde já eu agradeço pela participação, Charbel. Muito obrigado, Arnaldo. É um prazer estar aqui no Manchete Podcast. Charbel, vamos falar sobre o assunto do momento, né? Passou carnaval, o ano começa agora, mas para a saúde não tem parada nenhuma. É até clichê essa história de que o ano só começa no Brasil depois do carnaval. Mas a verdade é que quem vem acompanhando o noticiário nesse interstício entre o Ano Novo e o Carnaval tem visto aí que a dengue tem preocupado o país inteiro. Nós já estamos vendo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, hospital de campanha, em Brasília também, Distrito Federal, situação bastante complicada. Qual é o cenário de Campos hoje? Os números já são preocupantes ou ainda está tranquilo aqui para a nossa região? Bem, Arnaldo, quando a gente compara Campos com a capital do Rio de Janeiro, que é o município do Rio, né? Quando a gente compara Campos com Minas Gerais, Brasília e Rio Grande do Sul, nossa situação ainda é mais confortável. Entretanto, nós sabemos que quando se trata de dengue, e nossa cidade tem um histórico de epidemias de dengue, sempre quando a gente tem epidemias acontecendo no estado do Rio de Janeiro, né, em volta da nossa cidade, sempre acontece de chegar na nossa cidade, porque nós temos todo o ambiente, né, o microambiente favorável à disseminação de epidemias de dengue. E você sabe muito bem, são 4 sorotipos, né, 1, 2, 3 e 4. Nós temos a circulação atualmente do sorotipo 2 e do sorotipo 3, que são sorotipos associados a quadros mais graves. Tanto é que, desde o início do ano até agora, já temos quase 40 pacientes internados por dengue, o que mostra maior gravidade desse sorotipo e o que manifesta a partir de agora por quadros de hepatites por dengue, quadros de derrame pleural, derrame abdominal, que é a ascite. Então são quadros mais severos. E além disso, tem toda uma teoria, você sabe que eu gosto de Star Wars, Marvel, né? Você sabe que eu adoro essa coisa de nerd. E as teorias que explicam por que nos últimos 3 anos para cá, pós-período epidêmico que todo mundo ficou em casa, né, 2020 e 2021, por que 2022 e 2023 foram anos com muitos óbitos por dengue? E isso tem várias explicações, né? Uma dessas explicações é o ambiente que o Covid causou. Muita gente teve Covid, e o Covid causou uma alteração imunológica nas pessoas, causando uma baixa imunidade, né? Você teve Covid, eu também tive, todo mundo ficou muito mal. E o dengue usou isso para causar muitos óbitos. E o que está acontecendo esse ano é mais uma dessas teorias, né? Causando muitos casos. O estado do Rio de Janeiro, tradicionalmente, sempre foi a capital primeiro, e Campos, 2 a 3, 4 semanas depois, apresentar esse crescimento. E, tradicionalmente, aqui, pós-Carnaval e pós-Semana Santa, sempre tivemos explosão de casos. Então, como diz o Dumbledore para Harry Potter, tempos difíceis virão, né? E esses tempos difíceis agora são final de fevereiro, início de março e pós-Semana Santa, que é no final de março. Então ficaremos preocupados agora e vigilantes para que a gente tome medidas antes de que a gente veja coisas piores. Até agora, Charbel, quantos casos já registrados, quantos deles graves, quantos internados, qual é o panorama da dengue em Campos? Então, se a gente pegar o ano passado todo, foram 2.009, quase 3.000 casos confirmados, ano passado todo, 2023. E foi um ano que bateu a ponta da epidemia e voltou, né? E a gente teve 3 óbitos ano passado. Esse ano, 2024, até 15 de fevereiro, já são 500 casos. Ou seja, e aí nem começou ainda, né? Na verdade, está começando a subir. Nossa média em Campos, por exemplo, capital, Rio de Janeiro, a média subida é sempre fevereiro, março e abril. Campos é abril, maio e junho. Então, a gente está ainda longe da nossa... do nosso pico esperado. E sempre digo para vocês, geralmente piora para frente em Campos, né? Então vamos fazer a nossa parte, vamos abrir a nossa casa para que o agente comunitário de endemia entre para fazer o trabalho do CCZ. O CCZ está bem dedicado nessa epidemia, fez um trabalho bonito ano passado, desde setembro, outubro, novembro, dezembro, com os mutirões. Mutirão, ele é importante, mas são um conjunto de fatores que tem que ser feitos com vários braços. Por exemplo, o Dr. Rodrigo Carneiro está dedicadíssimo no trabalho de assistência e organização da rede de atendimento. Eu estou fazendo um outro braço, é o braço educacional, a gente trabalhando com a Secretaria de Educação, trabalhando de volta os agentes mirins, saúde na escola, vamos fazer um concurso de redação, estamos trabalhando com educação com prêmios, para que a gente possa estimular a educação em casa também, que isso é importante. Fizemos isso em 2013, se você lembra,
faz muito tempo a gente fez um trabalho educacional e a gente quer voltar a esse trabalho educacional também. E, claro, treinar médico para fazer o diagnóstico para que a gente não perca pacientes. Não podemos morrer paciente. Né? Casos podemos ter? Podemos. Agora, não podemos perder pacientes. E hoje você tem quantos internados na rede? Então, já passaram até 16 internados, 33, mas sempre tem paciente internado. Todo dia nós temos aí 10 pacientes internados, 5 pacientes internados, 15 pacientes internados, porque roda muito. Paciente da dengue é um paciente que hidrata, tem alta. Hidrata, tem alta. Então, ele é um paciente que tem uma roda muito leito, que a gente fala em linguagem médica, né? Então, é um paciente que tem uma rotação de leito muito grande. E há a perspectiva, infelizmente, até de estrangular o sistema, como aconteceu na época da Covid, vai ser necessário hospital de campanha, como a gente está vendo nesses estados que você mesmo citou, Minas, em Brasília, no Distrito Federal e no Rio Grande do Sul, já tem hospital de campanha. Aqui também você acha que vai ser necessário, Thiago? Eu acredito que sim, Arnaldo. Basta você ver o número de atendimentos que Campos é diferenciado, porque Campos tem um centro de referência da dengue, né? Que é uma sala de atendimento para dengue específica com um especialista, que é o Dr. Luiz José, que tem 30 anos de experiência em dengue, né? E, graças a Deus, nós temos esse centro. E ali é o nosso termômetro. Só que nós não podemos... A cidade cresceu. Nós estamos mais em 2002, 2003. Nós estamos 20 anos depois. Então, como a cidade cresceu e como no governo do prefeito Vladimir foi muito investido nas unidades pré-hospitalares, tanto é que você deu uma reforma do HGG, a reforma do Ferreira, a reforma de travessão, agora o PU da Saldanha Marinho sendo reformada, o PU de Guarulhos, que virou o Hospital da Criança, né, que é a Unidade da Criança. Então, o São José, que foi todo reformado. Então, essas unidades foram todas reorganizadas. Então, você não pode ficar só com um lugar atendendo 1.000 pessoas por dia. Então, o Rodrigo Carneiro fez um redesenho, organizou, treinou as equipes, colocou equipe nossa da vigilância dentro de cada unidade fazer notificação, porque a notificação é importante. O Estado não manda hospital de campanha se não tiver notificação, e o médico tem que notificar, mas às vezes, por causa de muita gente atendendo, acaba não tendo essa notificação. E isso tem acontecido de 2, 3 semanas para cá, para a gente poder aumentar esses números de notificação, porque está tendo muito caso, e a gente pleitear com o Estado. Nós pleiteamos há 2 semanas atrás uma reunião, eles aceitaram, conversaram, e a gente pediu 2 centros de hidratação. Tá? Na nossa cabeça, um centro, 2 lugares ideais seriam um no Hospital de Guarulhos e São José, e no centro de referência da dengue ele vai ser ampliado para que a gente possa trazer mais conforto à população, não ficar filas enormes, porque a gente sabe que o sistema vai estrangular. Prevenção é o melhor caminho. Você já colocou aqui, já citou, inclusive, algumas medidas. Temos em Campos diversos terrenos abandonados. Essa é uma outra história. Acho que é um outro ponto que precisa ser abordado mais, sobretudo com o pessoal do CCZ, como entrar nesses terrenos, enfim. Mas também existe, a gente já ouve falar em vacina da dengue. Hoje você não encontra nem na rede privada aqui em Campos. Como que está a situação de vacina e por que a rede pública ainda não tem no país? Estou falando nem só de Campos como recorte, não. Você como infectologista, por que o país ainda não oferece essa vacina dentro do calendário anual? Essa pergunta é maravilhosa, porque, na verdade, se a gente sempre acha que a melhor estratégia é a prevenção. E a prevenção por vacinas, ela é extremamente custo-efetiva. Então, em 2023, mais precisamente em maio, eu participei desse lançamento, foi lançada a vacina dengue, da Takeda, que é uma vacina extremamente eficaz para os 4 serotipos da dengue. Ela reduz 90% hospitalizações e 80% a dengue, você ter ou você não ter. Então ela não é igual ao Covid, de que você reduz sintomas. Ela te evita ter, né? Dengue grave e dengue. E ela não é uma vacina, diferentemente do que muita gente está distribuindo em grupo do tiozão do Zap, ela não é uma vacina de RNA, ela não é uma vacina transgênica, é uma vacina viva, igual uma vacina de sarampo, igual uma vacina de catapora, igual uma vacina de febre amarela, é uma vacina da mesma tecnologia. Só que acontece o seguinte, infelizmente, a empresa, por ser uma empresa ainda novata no quesito vacinas, eu posso falar porque eu sou palestrante da empresa, então eu tenho total conhecimento para poder falar isso. Eles não se prepararam para um ano epidêmico no Brasil. Digo isso por quê? Porque fizemos um estudo e vimos que para você cobrir o Brasil todo, você precisaria ir de 160 milhões de doses de vacina. Como que você vai cobrir se no mercado privado teve que tirar
todas as vacinas do mercado privado para colocar no público. E eles só tinham 5 milhões de doses para dar no Brasil todo. Então, é aquela história, o cobertor curto. Você puxou de um lado, descobriu o outro. Então, quando o Ministério da Saúde fez a compra, a Takeda só conseguiu dar 4 milhões de doses, vender. E doou mais 1 milhão, que deu de presente para o Ministério da Saúde. Ok. Então, com essa quantidade, a gente só conseguiu cobrir, pelo Ministério da Saúde, 4 faixas, de 10 a 14 anos. Só que não vai dar para chegar a 5 milhões de doses de uma vez. Então, começou com 10 e 11 anos. Então, vai ser, infelizmente, um trabalho de formiguinha. A gente sabe que a vacina vai funcionar? Vai funcionar. Só que eles estão começando por uma faixa etária de adolescente que a gente sabe que tem maior gravidade. E, além deles, pessoas mais velhas, de 50 a 60 anos, que, infelizmente, a vacina não pode ser usada acima de 60. Embora, por exemplo, lá na Argentina está sendo... a bula está sendo estendida acima de 60, porque está tendo muito idoso com maior mortalidade. Então, hoje, as faixas etárias mais extremas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, e 50 anos acima, são as que estão tendo mais quadros graves de dengue. É o reflexo aqui do Brasil também? É o reflexo do Brasil. Brasil, ano passado, a gente teve 1.000 óbitos por dengue, e a maioria de óbitos por dengue era criança pequenininha e pacientes mais velhos. Mas há previsão de alguma outra vacina? Tem perspectiva de que algo possa vir para salvar a gente, como foi na pandemia do Covid? A gente esperava tanto que chegasse vacina. Felizmente chegaram várias vacinas até para que o mundo todo pudesse se vacinar. No nosso caso aqui no Brasil, qual a perspectiva para os próximos meses? Olha, graças a Deus, é muito bom dar entrevista para você, Arnaldo. Você é muito inteligente. Verdade, a pergunta sua é genial. Quando a gente estava achando que não ia ter mais sucesso no final do túnel, lá que a gente não ia encontrar a luz apareceu. No dia 1º de fevereiro de 2024, saiu um estudo de fase 3, extremamente animador para a gente, que é a vacina do Butantan. Então, o Butantan, com o NIH, que é o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, lançaram a vacina que eles estão estudando, pelo menos há uns 5 anos, essa vacina, que é uma vacina extremamente segura, extremamente eficaz, e que eles estão estudando, fizeram um trabalho agora com 40 mil pessoas no Brasil, fora do Brasil, e no dia 1º de fevereiro, quando a gente estava achando que a gente não teria resolução mais, saiu esse estudo animador de fase 3, ou seja, praticamente pré-licenciamento, mostrando que a vacina, além de ser totalmente eficaz, com 90% de eficácia, ela pode ser dada em dose única, o que é maravilhoso, porque dose única, você faz uma dose e você não precisa usar 2 vezes a mesma vacina numa pessoa só. Ou seja, você facilita a adesão. Então a gente espera para esse ano essa vacina até para a gente já começar esse ano ainda. Então vamos esperar o Butantan aí lançar essa vacina pra gente. Agora, vai ser uma vacina que eu tomei uma e acabou pra vida toda, ou vai entrar num calendário de tempos em tempos? Como que você acredita que seja essa situação, ou você tem informação concreta de como será? Olha, pela experiência que a gente estudou pela vacina da Takeda, como é uma vacina viva, vacinas vivas, elas criam respostas celulares, ou seja, imunidade duradoura. Então, os estudos de 5 anos até agora mostraram que ela é duradoura. Por exemplo, você lembra quando a febre amarela que a gente tomava era de 10 em 10 anos? Uhum. Agora uma vez só na vida? Vacina de sarampo que a gente toma 2 vezes na vida? Então a gente acha que a da dengue vai ser por aí também, tá? Porém, essa do Butantan é uma tecnologia um pouquinho diferente. Parecida, porém diferente. Então a gente acha que, em princípio, toma uma dose, mas se precisar de reforço, vai ser lá para 10 anos para frente. Não vai ser tão cedo, porque é uma vacina extremamente imunogênica. Eu fiz uma pergunta, mas você trouxe outras informações e eu acabei esquecendo de complementar. Rede privada, eu encontro essa vacina na rede privada? Olha, eu vou falar para você isso como clínica de vacina. Infelizmente, a Takeda, ela cometeu um grande erro, que foi o seguinte: ela prometeu para as clínicas, no início de fevereiro, que as clínicas teriam a vacina que não seria falta. Quando chega em 15 de fevereiro, acaba tudo. Todas as doses são vendidas, então hoje não tem nenhuma dose na clínica privada. Diferentemente da Covid, você se lembra que a Covid ela é exclusivamente em serviço público, ela não tem no privado, até chegou a ter, mas começou a vender e parou. A gente acha que a Takeda não tem hoje no serviço privado, inclusive eles mandaram uma carta pedindo desculpas às clínicas privadas, que faltou a vacina e tal, mas que eles vão dar a segunda dose. Isso eu achei bastante ético. Eles mandaram a mensagem dizendo o seguinte:
você da clínica A, você vendeu quantas doses? 100. Então, nós vamos te mandar 100 doses para você ligar para o pessoal e fazer a segunda dose. Eu achei isso ético. Porque, poxa, a eficácia são com duas doses. Né? Então, se você não tem as duas doses, você não garante a eficácia. E aí, eles ligaram para as clínicas e estão fazendo o envio das doses. Mas eu acho que eles não têm agora para mandar, porque foi tudo para o Ministério. E eu soube de um gerente que me mandou mensagem dizendo que eles estão puxando doses de todos os países do mundo. Então, eles pegaram doses lá do Sudoeste Asiático, da Austrália, de lugares que não está tendo epidemia, para trazer para o Brasil. Então, talvez no segundo semestre as coisas melhorem, a gente precisa para agora, né? Chámbio, e a gente está falando em relação. Passamos uma pandemia agora, precisamos da vacina, precisamos, enquanto humanidade, da vacina para superar essa pandemia, mas aqui no Brasil houve uma resistência e começou a ter uma corrente anti-vacina muito forte. Agora vem a dengue, vem vacina aí também que pode salvar a vida. Já está mais fácil de explicar isso para a população de maneira geral ou ainda há uma resistência, há um movimento anti-vacina muito forte no Brasil? Olha, essa pergunta é muito boa, porque isso tudo tem um termo, para quem estuda vacina, chamado hesitação vacinal. Hesitação vacinal, ele é um termo que já vem estudado há muitos anos, que ele começa a ser mais divulgado a partir de 2015. Não sei se você se lembra, mas até 2015 as vacinas tinham altas coberturas, de repente começa a desabar. E tudo tem um início no Brasil. Não sei se você se lembra, em 2014, 15, quando algumas meninas em Bertioga tomam a vacina de HPV e tem uma reação neurológica que sai no Jornal Nacional, sai no Fantástico, dá uma confusão. Aí cai a cobertura de 100% do HPV para 30%. Depois a gente viu que aquilo era uma reação neurológica de ansiedade, que é aquela história. Se eu sou adolescente e vejo outro adolescente tomar vacina, eu desmaio só de vê-lo. A gente chama de síndrome de reação em massa, né? E aí, isso desabou as coberturas, porque começou a ter a indústria da vacina cresceu no mundo. Nos Estados Unidos, ela movimenta $1 bilhão por ano. E isso é extremamente perigoso, por quê? Porque a vacinação ela é um pacto coletivo. No momento em que eu vacino uma pessoa, eu estou protegendo não só ela, mas a mim também. Por quê? Porque para que uma vacina dê certo, não é uma estratégia individual, é uma estratégia coletiva. Quando eu vacino sarampo, eu preciso ter 95% de cobertura, para que uma pessoa que não tome vacina esteja protegido. Porque senão, uma pessoa doente passa para 14%. Certo? Então, esse é o perigo de uma doença extremamente disseminada. Então, o que acontece? De 2015 para cá, desaba tudo. Desaba rotavírus, desaba pneumonia, desaba meningite. As vacinas todas desabam. Né? E aí a indústria de vacina cresce, dizendo que os mitos, que vacina dá autismo, que vacina dá isso, que vacina dá alergia a leite e tudo mais. E aí o que acontece? O medo da reação adversa é maior do que o medo do que a proteção que a vacina dá. Então você passa a acreditar mais nas reações da vacina do que no benefício dela. Isso tem um nome, complacência. Então essa complacência ela passa a ser extremamente preocupante. Por quê? Porque as vacinas são vítimas do seu próprio sucesso. Você conhece alguma criança hoje com poliomielite? Não. Não, porque as vacinas destruíram ela no passado. A gente não vê criança na rua andando com sarampo, mas ela voltou. Por quê? Porque as pessoas pararam de acreditar, pararam de vacinar, o sarampo voltou. Pode voltar a difteria, a varíola foi erradicada. Então, todos esses processos são através da hesitação vacinal. Então, agora, vale a pena o quê? Programas como o seu, para convencer as pessoas. O Covid foi vítima de propagandas negativas, de governo, de tudo mais. Mas, infelizmente, o que eu vejo no meu consultório hoje são crianças não vacinadas de Covid que fazem infecções de repetição, que fazem febre de repetição, que a mãe não sabe por que é. Eu falo, olha, não vacinou para Covid, baixou a imunidade, infeccionou por outras coisas e agora fica... Aí depois ela se arrepende. Né? Só que, infelizmente, as pessoas não acreditam nisso. Acreditam em miocardite, tudo mais. Tudo bem, é efeito adverso, mas é extremamente raro. É mais fácil ter uma reação tomando uma dipirona. Aliás, não leiam o rótulo da dipirona, senão você não dá no seu filho. Pode ter Steven Johnson, descamar a pele toda,
entendeu? Ter a manifestação hemorrágica. E ninguém pensa nisso. Pensa na vacina que é raro. Então, assim, a vacina salva a tua vida. Entendeu? Então, são essas questões que a gente tenta desmistificar das pessoas. Chaves, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo, mas eu queria falar em uma notícia em notícias até ruins, né? Você falou aí o número de mortes no ano passado, esse ano, nesse cenário mais grave, e quando a gente fala de Campos, não dá para falar só de Campos. A gente tem que falar sempre do Norte Fluminense, essa região nossa aqui. Você tem conhecimento? Tem casos já, morte suspeita de dengue? Tem aqui em Campos? Tem no entorno? Como que está essa situação mais grave, que é a que você falou lá no início da entrevista, que é o que temos que evitar, que é chegar ao óbito por dengue? A gente sabe que tem muitos casos graves nas regiões, na região norte, por exemplo. Vão aumentar os casos graves, porque, na verdade, para cada caso não grave, né? Se você tem 10 casos não graves, vai ter um caso grave. Então, o número de casos vai aumentar. Atenção especial às crianças, porque crianças estão tendo caso grave de dengue e muitas vezes a gente não percebe que está ali na nossa avaliação, febre, etc. Colhe o exame para dengue na dúvida, porque a gente pode ter caso de dengue, tá? E morte por dengue. E fiquemos atentos para que o mais importante é o diagnóstico e o mais importante também é a hidratação. Então, fazendo isso, a gente não perde o paciente. O que acontece quando a gente perde o paciente é quando a gente tem um diagnóstico errôneo e uma conduta errada. Quando a gente conduz o paciente de forma errada, a evolução é ruim e a morte é aumentada. Temos alguns casos suspeitos. Você fala de morte? Então, a gente sempre sabe de casos de mortes, mas todos eles são investigados pelo Estado. O Estado, quando ele encaminha a planilha de óbito, a gente faz a transmissão. Em Campos, por exemplo, até agora, a gente não tem nenhum óbito confirmado. Mas assim que tiver, a gente vai passar para a imprensa. Então, ok, Chaves, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado a todos. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.